Evangelho de São João, no capítulo 8, verso 32 a 36, estão registradas estas escrituras. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Meu nome é Nivaldo Lisboa Soares, nasci na cidade de Rio Pomba, estado de Minas Gerais. Sou casado e resido atualmente em Minas, onde, ligado às igrejas na obra de restauração, desempenho meu ministério pastoral. Sou professor na Facivale, Faculdades Integradas do Vale do Rio Doce, há 3 anos, lecionando atualmente filosofia para o curso de Ciências Sociais, História da Educação para o curso de Pedagogia e Língua Latina para o curso de Letras. Fui padre na Igreja Católica Apostólica Romana no período de 1982 a 1987 na Diocese de Governador Valadares, mas Jesus Cristo transformou a minha vida. Eu nasci no dia 12 de outubro de 1957 e me eduquei numa família tradicionalmente católica. Minha mãe, muito religiosa, foi filha de Maria, irmã de Santa Zita. Muitos já ouviram falar do apostolado da oração. Meu pai é congregado mariano há mais de 30 anos. Lá em casa, todos os dias, nós rezávamos o terço, participávamos ativamente das atividades paroquiais. Porém, desde criança, sempre fui tocado pelas coisas de Deus. Quando eu ainda era adolescente, me lembro que senti fortemente o apelo de Deus no meu coração para servi-lo. Uma noite num clube de rock ao som de Hard Day's Night, na música dos Beatles, onde eu ali dançava e vendo jovens nas drogas, amigos e conhecidos meus, totalmente sem conhecer uma direção certa, ali Jesus Cristo tocou meu coração para que socorresse, para que ajudasse a juventude. Eu me lembro também que uma outra ocasião eu me encontrava numa favela da minha cidade. E ali, diante daquele sofrimento de famílias inteiras que lutavam pela sobrevivência, diante de um quadro de miséria, de sofrimento, Jesus mais uma vez ecoou a sua voz no meu coração. E aos 17 anos de idade, fui para o seminário diocesano de Caratinga, onde fiz os estudos preparatórios para ser padre. Ali estudei o latim, o grego, o italiano, o hebraico, o direito canônico, a teologia. Fiz o curso completo de filosofia e a teologia. Ali também recebi as ordens menores, o acolitato e o leitorato. Em 1982, fui ordenado padre na Igreja de Lourdes, em Governador Valadares. Desempenhei meu ministério sacerdotal durante 2 anos e meio na Ilha dos Araújos e quase 2 anos e meio na cidade do Divino das Laranjeiras. Como padre, eu celebrei casamentos, batizados, missas, confissões, procissões, romarias. Procurei da forma que podia e entendia ser a melhor servir a comunidade, optando preferencialmente pelos jovens e pelos mais pobres, cooperando numa visão libertadora nos movimentos de base, na catequese, na fundação do PT, no movimento sindical com os trabalhadores rurais. E quantos líderes populares, sacerdotes, religiosos como Oscar Romero, Padre Ezequiel Ramin, Padre Josimo e tantos outros deram sua vida e o próprio sangue pelos marginalizados e oprimidos da nossa sociedade. E quantos são os que se dizem crentes, salvos pela graça de Cristo, que cruzam os braços e se alienam atrás da Bíblia, enterrando seus talentos diante dos desafios da evangelização e do clamor do mundo que geme em dores de parto. Eu não tenho o direito de julgar ou criticar quem quer que seja, mas eu tenho a obrigação de falar daquilo que Jesus, o nosso único Salvador e Senhor, fez na minha vida e está fazendo. Durante o tempo em que eu trabalhei na paróquia de Divino das Laranjeiras, lutei muito para construirmos uma igreja nova, onde antes havia a antiga igreja, expressão de amor e dedicação dos pioneiros da região. E muitos me disseram: Padre Nivaldo, vocês jogaram a igreja velha no chão
E nesta crise econômica vai levar uns 20 anos para termos uma nova igreja. Foi aí que eu fiz uma promessa de não cortar mais o cabelo e usar a mesma roupa no corpo durante os quase 2 anos e meio, enquanto a igreja não ficasse pronta. E prometi à comunidade que ela ia ficar pronta em maio de 87 e queria ser a mais linda igreja da região. E como passamos dificuldades financeiras. Nosso bispo, vários padres companheiros, amigos de verdade nos socorreram para o pagamento das dívidas e superação das dificuldades. A moto XL 250 0 km, que era minha, e o Fiat Uno 85, que também era meu, renunciei para que a igreja prosseguisse até o final. E nós ainda ajudávamos nos alimentos e remédios para a pobreza da região e dávamos trabalho para inúmeras crianças carentes. A igreja enfim ficou pronta e na data certa. E ficou linda. Os vitrais que apresentavam a Via Sacra, a porta que tinha o Pentecostes Expresso, vieram de uma firma radicada nos Estados Unidos, na Flórida, filial em São Paulo, em Itu. E muitas pessoas perguntaram por que material importado, por que fibra sintética, por que um piso todo em granito, porque tudo isso, Jesus Cristo sempre merece o melhor. E foi uma vitória muito grande. Foi tudo feito com muito amor e muitas lágrimas. Deus seja louvado. Agora muitos me perguntam, por que, Padre Nivaldo, você deixou a batina? Muitos amigos e alunos meus, numa sala de aula, quantas vezes me questionaram? Às vezes durante uma exposição sobre o materialismo histórico de Feuerbach, uma análise sobre a dialética de Hegel, o existencialismo de Sartre, de Kierkegaard. Quantos alunos já me perguntaram por que você deixou de ser padre? Você antigamente gostava de rock, hoje é um crente ou evangélico? Foi para se casar? Foi por decepção? Meu caro irmão, a minha conversão e entrega real ao Senhor Jesus Cristo, eu sinto que é um processo e uma escolha que vem de longe. Ele mesmo diz no Evangelho de São João: não fostes vós que me escolhestes, eu vos escolhi para que vades e produzais frutos, e o vosso fruto permaneça. Jesus tocou-me de várias maneiras. Uma vez, pedi a uma senhora da igreja cristã no bairro São Pedro, em Valadares, que abrisse a sua igreja para eu orar ali. Algum tempo depois eu entrei na primeira igreja presbiteriana de Governador Valadares, numa manhã dominical em que estava reunida a SAF, Sociedade Auxiliadora Feminina, em oração e estudo bíblico, e ali também o Senhor falou comigo. A irmã Geralda da Igreja Maranata em Divino das Laranjeiras também foi usada por Deus para me entregar a mensagem do Senhor. E assim, um telefonema aqui, uma oração ali, e o Espírito de Deus foi preparando o terreno. Porém, o dia em que eu realmente aceitei Jesus Cristo como meu Salvador e Senhor foi no primeiro domingo de novembro de 1986, no meio de uma missa, em que eu celebrava às 19 horas na paróquia em que trabalhava. Dias antes, em Governador Valadares, eu me encontrei numa oficina com um servo do Senhor, o irmão Arsênio Batista Mendonça, presbítero na Igreja Presbiteriana do Gran Duquesa. Ele estava ali naquela oficina mecânica com a sua Bíblia. E eu o convidei para ir à Igreja Católica. Ainda brinquei com ele e disse-lhe: leve a sua Bíblia, porque eu vou lhe dar oportunidade para o senhor falar uma mensagem para os católicos. Ele ainda questionou. Eu disse para ele que há uns anos atrás isto era impossível, mas hoje temos o ecumenismo. E aquele irmão se despediu de mim, mas no seu coração Deus colocou um propósito. E no domingo seguinte, quando eu estava me preparando para celebrar as missas dominicais, quando olhei na porta da igreja, ele estava lá. E qual não foi a minha surpresa, quando cheguei para ele e disse: o senhor aqui? E ele disse: uai, seu vigário, o senhor me chamou, eu vim.
E naquela noite de domingo, eu não imaginava que Jesus Cristo ia realmente tocar profunda e decididamente na minha vida. Comecei a missa, apresentei-o à igreja e toda aquela comunidade católica com muita educação o recebeu com amor. E no meio da missa eu me sentei no banco e entreguei a ele o microfone lá no altar. E quando ele abriu a espada do Espírito Santo, a palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo 8, verso 32 a 36, onde justamente está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ali começou um novo mundo para mim. Aquele irmão não criticou a Igreja Católica. Ali na igreja havia várias imagens de escultura, e a palavra de Deus condena. Imagens de São Sebastião, Senhora Aparecida, Senhora das Graças, havia um crucifixo. A Bíblia manda quebrar e queimar as imagens de escultura. Deus, no Êxodo, no capítulo 20, a partir do verso 2, em Deuteronômio, no capítulo 7, verso 25 em diante, Deus condena a idolatria. Em Isaías 45, verso 20, a palavra de Deus nos mostra que é pecado fazer procissão com imagens, porque nada sabem os que carregam em procissão suas imagens de escultura e oram a um Deus que não pode salvar. E quantas procissões, quantas vezes nas Semanas Santas, o povo carregando aquelas imagens, com devoção, mas tudo fora da palavra de Deus. Aquele irmão também não criticou sobre o purgatório. Quantas missas eu celebrei pelas almas do purgatório. E a palavra de Deus nos mostra que não existe purgatório. Existe o céu, a salvação para os que creem e obedecem ao Senhor Jesus Cristo. E a condenação, o inferno, para aqueles que não creem e não obedecem aos mandamentos do Senhor. No livro de Eclesiastes, no capítulo 9, verso 4 em diante, está escrito: melhor é o cachorro vivo do que o leão morto. Os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco têm eles daí em diante recompensa, porque sua memória ficou entregue ao esquecimento. Tanto o seu amor como o ódio e inveja já pereceram. Não têm eles daí em diante parte para sempre em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Em Hebreus capítulo 9, verso 27, está escrito: ao homem está ordenado morrer uma só vez, a seguir se manifesta o juízo de Deus. Então, meu caro irmão, depois que morrer, não tem mais solução. Enquanto você está vivo, você pode decidir crer e aceitar Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. Depois que estiver no caixão, não adianta água benta, missa de corpo presente, missa de 7º dia, missa de 30 dias, missa de ano. Poderão acender velas 40 anos para você no cemitério, e você não sairá de onde estiver, se você, enquanto estiver vivo, não fizer a sua escolha por Jesus Cristo. E na palavra de Deus você vai entender que também não existe reencarnação, transmigração de almas. E para terminar, sobre esta mensagem do poder de Deus para transformar vidas, meu caro irmão, foi naquela noite, quando aquele irmão, com tanta humildade e com tanto poder de Deus, pregou aquela mensagem: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que, porém, desobedece ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Quando aquele irmão nos mostrou ali que todo aquele que recebe Jesus Cristo na sua vida como seu Salvador e Senhor se torna verdadeiramente filho de Deus, alguma coisa me tocou profundamente e decididamente. Eu só sei que, impulsionado pelo Espírito Santo, levantei a minha mão e naquela noite eu orei ali no meio da missa, diante daquele irmão Arsênio. Naquela noite, ali eu orei, crendo e aceitando e me entregando
totalmente ao Senhor Jesus Cristo. E cerca de quase 200 católicos também foram ali à frente, tocados e movidos pelo mesmo Espírito, sendo purificados pelo poder do sangue de Jesus Cristo. E você, meu irmão que está me ouvindo, ore ao Senhor neste dia. Peça perdão dos seus pecados ao Senhor Jesus e se entregue a Ele. Leia a sua palavra e siga um caminho novo com Cristo no seu barco. E assim Ele não afundará. E você vai ouvir o som da trombeta e será também arrebatado ao encontro do Senhor nos ares e estará para sempre com o Senhor na Jerusalém celestial. Amém. Só o Senhor é Deus. Ouviremos agora a primeira e segunda parte do testemunho das duas freiras católicas, Regina e Cecília, hoje convertidas ao Evangelho. Missionária Regina, qual o motivo que levou as irmãs a sair da Igreja Católica Romana e entrar na Igreja Evangélica? Saudando a todos com a paz do Senhor Jesus, quero mostrar nesta primeira e segunda parte da gravação como Deus é maravilhoso em seus caminhos. Eu, Regina Antônia Guintzel e minha irmã Cecília Maria nascemos em Venâncio Aires, Rio Grande do Sul, num ambiente familiar profundamente religioso. Mamãe perdeu os 4 primeiros filhos em aborto e os pais, tristes e já sem esperança de terem filhos, prometeram dar a Deus na vida religiosa tantos quantos filhos o Senhor lhes desse. Vieram 8, entre eles Cecília e eu. Foram todos encaminhados pelos pais para estudarem no internato religioso. Após alguns anos de estudo, 4 retornaram para constituir família e 4 permaneceram no convento. Já com 11 anos, eu ingressei no Colégio de Irmãs no Rio Grande do Sul e com 15, para seguir a Jesus, servi-lo melhor na pessoa do próximo, para me santificar e, conforme o meu pensar, salvar mais facilmente a minha alma, me decidi ir para São Paulo com consentimento dos pais e ingressei no postulantado das Irmãs de Santa Catarina. Fiz meus estudos, inclusive a faculdade, e como professora lecionava português, francês, latim e educação religiosa, sendo esta minha matéria predileta. Fiz os votos e como freira fui sempre uma jovem muito entusiasmada pelas coisas do alto, profundamente religiosa, buscava a Deus na sinceridade do meu coração. Ficava horas em meditação, absorta, buscava a presença amorosa do Pai e o servia com amor e alegria. Minha alma tinha sede do Deus vivo e verdadeiro, e eu queria beber mais e mais da fonte de água viva e cumprir o que Cristo ensinou. Procurai em primeiro lugar o reino de Deus, e todo o resto vos será dado em acréscimo. Veio-me então, por este motivo, a ideia de entrar na vida contemplativa, onde as irmãs se dedicam principalmente aos sacrifícios e rezas no silêncio. Após longo período de oração intensiva, para conhecer melhor a vontade de Deus, pedi licença ao Papa para sair da congregação em que eu estive 12 anos e ingressar num convento fechado. Após sérias dificuldades, obtive essa licença de Roma e a porta pesada de ferro foi-me aberta em Macaúbas, Minas Gerais, no mosteiro das franciscanas da Imaculada Conceição, que naquele tempo levavam uma vida austera, com jejuns, abstinência de carne, açoites e outras penitências severas, pobreza extrema, oração à meia-noite e todo tipo de sacrifícios.
Hoje eu sei que um único sacrifício oferecido por Jesus na cruz foi suficiente para salvar toda a humanidade. Fui experimentar esse novo tipo de vida atrás das grades de ferro durante 7 anos, onde vivi como que enterrada viva, como que muda, não podendo falar com as pessoas do mundo, para dizer-lhes que existe um Deus maravilhoso que quer salvar a todos e que os ama com amor infinito. A quantas pessoas eu poderia ter oferecido Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, se ao invés de ficar trancada entre 4 paredes, eu tivesse cumprido o mandamento expresso do Divino Mestre que diz: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Marcos 16, 15 e 16. Em nenhuma parte da Bíblia está escrito que alguém se deve trancar atrás de grades de ferro e cobrir o seu rosto com véu preto. Hoje, através do conhecimento da Palavra de Deus, eu me questiono: tudo isto para quê? As grades de ferro, a porta pesada de ferro sempre trancada, o rosto coberto com o véu preto diante das pessoas do mundo, a veste complicada cobrindo a freira da cabeça aos pés, gastando ela, além do mais, o seu tempo no estudo e observância das prescrições e tradições humanas, em vez de viver segundo a lei do Espírito, pois diz a Escritura que a letra mata e o Espírito vivifica. Bendito seja Deus que me tirou da cegueira em que eu vivia, achando eu que era necessário viver assim para me salvar. Mas Cristo jamais falou em levar o tipo de vida austera com penitências tais, pois não são as obras que nos salvam. Paulo, em Efésios 2, 8 e 9, nos diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Hoje eu vejo em que grande engano eu vivia, completamente contra a vontade de Deus. Com o decorrer do tempo, sobretudo no 6º ano, lá naquele convento, entrei numa profunda tristeza, angústia e depressão. Estava em jogo a salvação eterna da minha alma, pois vivia numa grande idolatria, que é uma abominação aos olhos de Deus. E eu não aceitar ainda a Jesus como meu único e suficiente Salvador. Sem estar ciente dos graves prejuízos para a vida espiritual, minha alma se angustiava de tal maneira que meu físico começou a definhar, foi declinando, foi minguando e eu cada vez mais fraca. Apesar do tratamento em Belo Horizonte, os médicos não puderam curar-me, por ser a causa um problema espiritual, e me deram só mais 1 ano de vida. Cheguei ao ponto de quase não mais poder caminhar. Quando minha mãe ficou sabendo disto, mandou um dos meus irmãos para buscar-me. Foi grande minha resistência, dizendo: nem 2 juntas de bois não me arrastam daqui para fora. Mas como Deus tinha um outro plano sobre meu futuro, o Espírito Santo me iluminou, e eu não sei como, mas de uma hora para outra, inclinei a minha fronte e aquela porta pesada de ferro se abriu. Saí por ela, deixando grades de ferro e tudo mais que me prendera, para nunca mais retornar. Vim com meu irmão para Rio Grande do Sul, onde comecei a cuidar da minha mãezinha, viúva, já com idade avançada, com graves problemas de saúde, para cumprir o 4º mandamento, que manda amparar os pais na doença e na velhice. Em Mateus
15, 5 a 9, Jesus reprova severamente aquele que faz o que nós fizemos na juventude, dizendo aos nossos pais: em vez de ajudar vocês, eu vou fazer oferta da minha vida a Deus no convento. Esse, diz Cristo, jamais honrará seu pai e sua mãe. E assim, continua Jesus, vós invalidastes a palavra de Deus para cumprirdes a vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Em 1982, estando eu lecionando em Criciúmal no 2º grau, 8 horas por dia, a mãe, ciente da situação da sua filha Cecília, que já não se sentia mais feliz no convento, pediu que pelo menos durante 1 ano viesse cuidar dela e da Clotilda, que estava com pressão alta e já também com idade de 75 anos. Servir a nossa família como empregada doméstica durante 52 anos e permaneceu tanto tempo porque Deus tinha um plano de salvação para sua alma. A mana Cecília recebeu a licença da Madre Provincial para permanecer um tempo na casa da mãe, pois o Concílio Vaticano II considera aos religiosos a possibilidade de fazer uma nova opção. Naquele ano de 1982, vinha da cidade de Criciúmal um casal da igreja evangélica para plantar um eito da lavoura da mãe. E vendo eles a nossa casa cheia de quadros, imagens de santos, terços, crucifixos, ela, a Romilda Ritter, teve a coragem de advertir-nos quanto à idolatria, dizendo o quanto ela é abominada por Deus. Aquela humilde serva do Senhor, que mal sabia ler, teve a coragem de enfrentar 2 pessoas com faculdade, freiras, e mostrar-nos na Bíblia capítulos e versículos em que claramente é proibido a veneração de imagens. Lemos com ela Deuteronômio 7, 25 a 26, Isaías 44, Salmo 115 e assim por diante, e cremos nesta palavra. Em agosto daquele ano, manifestou-se na mãe um câncer no esôfago, e nós 2, que tão pouco tínhamos usufruído a presença daquela que era uma luz para nosso lar, não querendo perdê-la, levamos-la em quantos médicos da região, mas todos a desenganaram. Nós 2 estávamos desoladas e não queríamos perder esta pérola preciosa. Mais uma vez, Deus usou aquela humilde serva que nos disse: irmãs, se todos os médicos desta terra desenganaram sua mãe, nós temos o médico dos médicos, Jesus Cristo, que não desengana ninguém. Levem sua mãe lá na igreja a que eu pertenço. O pastor ora sobre ela e Jesus, com seu grande poder, há de curá-la. Eu também estava desenganada pelos médicos, disse ela. Após 8 filhos, eu tinha um ventre tão inchado, como se estivesse grávida de novo, mas sentia tanta dor, que fiquei desesperada e resolvi jogar-me debaixo de um caminhão para de uma vez por todas acabar com aquela dor. Mas naquele mesmo dia recebi um convite da igreja evangélica que ia começar uma campanha de cura e libertação e que os doentes se fizessem presentes. Eu senti no meu coração, disse ela, que só Jesus teria a solução para a minha doença. Eu fui e com uma oração eu fiquei curada. O mesmo vai acontecer com sua mãe, disse ela, porque vocês têm fé. Mas nós, que éramos da liderança da Igreja Católica, sempre ao lado dos padres, nossa família era considerada uma das mais fervorosas da paróquia de Criciúmal por ter 4 filhos no convento.
E agora, deixarmos esta igreja para procurar recursos numa outra, isso não cabia na nossa mente. Esperamos até que vimos que a mãe estava indo para o fim, pois já não podia mais engolir direito o alimento. Em dezembro de 1982, fomos nós 4 a primeira vez no culto. Quando chegamos lá e saímos do carro, a igreja já estava em oração, e uma oração como nós nunca tínhamos ouvido. Eu fui acometida de um medo tão grande que eu disse: não entro aqui de jeito nenhum. Espiei para dentro e mais medo ainda me deu. Vamos voltar com a mãe, disse eu. Não posso entrar aqui. Mas a mana Cecília respondeu: o que você pensa? Agora que trouxemos a mãe com tanta dificuldade, vamos entrar e ver o que o Senhor tem preparado para nós. Concordei. Espiei mais uma vez, mas entramos e permanecemos no fundo da igreja. Mas quando nós vimos os homens, as mulheres de olhos fechados, muitos chorando, orando da maneira como nunca tínhamos visto, nós sentimos a presença do Deus vivo e verdadeiro, e ali mesmo caímos de joelhos e adoramos este Deus maravilhoso e cheio de misericórdia. Glória a Deus. Após o louvor e a mensagem cheia do Espírito, o pastor disse: quando Jesus andava neste mundo, dizia às multidões: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tragam agora os doentes e venham os que têm problemas. Levamos a mãe com grande fé. O pastor impôs as mãos ungidas, orou sobre ela e aconteceu o grande milagre. Ficou curada por Jesus. Glória a Deus. Pôde se alimentar de novo normalmente e viveu ainda até quase 91 anos. Nós duas agora, com uma grande gratidão por ver a mãe curada, sentimos que tínhamos que voltar àquela igreja e agradecer a Jesus, o que muitos esquecem de fazer, como os 9 leprosos. Em janeiro de 1983, após a cura da mãe, eu tive uma visão. Jesus apareceu na casa da mãe e diante de nós 4 disse: eu quero ser o Rei e Senhor de tudo quanto vocês possuem, mas sobretudo Rei e Senhor dos vossos corações. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não é por Maria, por José, por Pedro ou Paulo que vocês vão alcançar a salvação. Somente eu derramei meu sangue e morri na cruz para salvar a humanidade. Em seguida perguntei eu: Jesus, qual é o seu mais íntimo desejo a nosso respeito? E ele respondeu: que vocês de hoje em diante penetrem profundamente na minha palavra. Dali em diante, por gratidão, começamos a ir aos domingos às 8 horas da manhã ao culto da igreja evangélica. Mas logo quando batia o sino na igreja católica, pedíamos licença e saíamos para ir à missa. Mas Deus, não tolerando isto, falou: lá batem o sino, porém meu espírito não habita no meio da idolatria. Mas nós ainda assim continuamos a fazer o mesmo. No domingo seguinte Deus falou: não podeis servir a 2 senhores. E pela 3ª vez, quereis vós fazer o papel de Jonas, desobedecendo a missão que vos dei? Nós não sabíamos mais o que fazer, pois tínhamos aprendido que a Igreja Católica era a única verdadeira, fundada por Jesus Cristo. A outra ainda não conhecíamos. Era uma luta entre vida e morte. Os padres nos diziam que iríamos para o inferno, que isto era uma tentação. O vigário, por fim, aborrecido, nos ameaçou de riscar o nosso nome de uma vez para sempre do livro da paróquia.
Tememos muito, mas o pastor Luiz Moraes e os membros da igreja oravam, jejuavam, nos orientavam e Deus falava muito conosco pela sua palavra. Aliás, nossa conversão é fruto desta palavra. Aleluia! Pois estávamos como que dependuradas entre o céu e a terra, sem apoio algum. No caso de dúvidas, clamávamos ao Senhor, abríamos a Bíblia e mesmo de madrugada no escuro, Deus sempre nos dava a resposta. Em julho de 83, Deus me acordou altas horas da noite e disse severamente: sai desta casa rebelde, sai dela, conforme Apocalipse 18:4 e Isaías 52:11. E me mostrou o altar cheio de imagens. E aí, no meu coração, por uma luz do alto, Ele me fez compreender a gravidade do pecado da idolatria, estando nós venerando aqueles ídolos, quando só Ele é digno de ser adorado como Senhor e Criador do céu e da terra. Aprendemos agora na igreja evangélica que é o batismo por imersão, o aprovado pela palavra. Questionamos o padre e ele nos respondeu que o batismo das crianças não tem fundamento bíblico, que fora instituído por um papa. Em vista disso, e convencidas pelo Espírito Santo, aceitamos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, confessando a palavra em Romanos 10, 9 e 10, que diz: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou, serás salvo. É somente através desta palavra e do arrependimento dos nossos pecados que nos tornamos filhos de Deus. E no dia 9 de outubro de 83, a mãe desceu as águas conosco, cantando de alegria. E quando aquela velhinha foi batizada, o pastor viu o céu aberto e os anjos glorificavam a Deus, porque ela, com 87 anos, obedeceu ao mandato de Jesus, que disse: quem crer e for batizado será salvo. Marcos 16, 16. Dali em diante, nós 4 começamos a dar o dízimo e nos firmamos de uma vez para sempre na igreja evangélica. Foi lindo o testemunho da mãe. Como verdadeira cristã, observava a palavra em todos os sentidos, até que, com 90 anos e 7 meses, partiu salva. Glória a Deus, louvado seja o Senhor Jesus. Ouviremos agora o testemunho da missionária Cecília. Que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo reinem em seu coração. Possa esse testemunho que você ouvirá agora trazer uma nova direção para a sua vida, ainda que seja preciso dar um giro de 360 graus, como aconteceu comigo. Mas hoje vejo que valeu a pena renunciar aos meus caminhos, como diz Cristo em Mateus 16, 25. Quem por amor de mim perder a sua vida, ganhará a vida eterna. Desde a infância, meu coração buscava algo mais profundo, mais firme, imutável. Deleitava-me na leitura de testemunhos da vida de santos, bem como nos exercícios de piedade e misericórdia. Era muito devota de Maria, dedicando a reza diária do rosário a ela. Participava de procissões, missas e sacramentos com muita frequência. Em tudo isso, fui conduzida pela piedosa mãezinha Margarida. As coisas deste mundo não me atraíam. Minha alma tinha fome e sede de Deus. No meu íntimo tinha um grande desejo de conhecer Jesus Cristo, amá-lo, segui-lo e servi-lo. Pensando em encontrar a resposta disso na vida de convento, decidi-me ingressar na congregação das Irmãs Franciscanas da Penitência e Caridade Cristã
em São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Entrei no postulado em 1948 e, após os anos de formação, fiz os votos de pobreza, castidade e obediência. A mudança do ambiente familiar para a vida de convento requeria muito esforço e renúncia da candidata. Os estatutos da congregação exigiam estudo e observância minuciosa das regras e prescrições conventuais. A freira está sujeita a um rigoroso ritual que abrange as minúcias da vida diária. Convicta que era o caminho mais certo para a santificação e salvação pessoal, esforçava-me por ser fiel com toda a sinceridade aos estatutos conventuais, pois se ensinava que a vida religiosa era o estado de perfeição e quem abraçasse este ideal e o seguisse com fidelidade estaria salvo e agradava sobremodo a Deus. E eu queria a salvação e a perfeição e com esforço as buscava. Para servir melhor o próximo, fiz então os meus estudos em Bagé, São Leopoldo, Porto Alegre e a Faculdade de Serviço Social em Brasília. Trabalhei alguns anos como professora do 1º grau, depois assumi a direção de escolas das Irmãs Franciscanas. Fui superiora de vários conventos durante 11 anos e meio. E por último, dediquei-me ao serviço social em obras assistenciais, prefeituras e a pastoral das paróquias, coordenando a catequese e a liturgia. Ainda que procurasse em tudo isso ser fiel e buscasse a Deus na sinceridade de coração, em meio às atividades acima mencionadas, a minha alma agora desfalecia, faminta e sedenta. Insatisfação, angústia, tristeza e vazio profundo invadiram o meu ser. Iniciou então uma caminhada de lutas interiores num verdadeiro deserto e martírio. Sentia apelos interiores para deixar o convento. Sentia-me como uma estranha neste meio. Mas o medo de errar o caminho da salvação retardara este passo. Mas confrontando minha vida com a palavra de Deus, reconheci que Jesus é o único caminho para a salvação e a rocha sobre a qual devemos construir nossa fé. Por ignorar até então as Escrituras, construir a minha casa espiritual sobre areia. Isto estremeceu o meu ser interior e experimentei a ruína da casa da qual fala Jesus em Mateus 7, 24 a 27. Constatei então que, apesar da boa vontade, servira a Deus de maneira errada, desobedecendo a sua palavra por ignorá-la, pois desde 1229 até após o Concílio Vaticano II, os católicos e mesmo as religiosas não tiveram acesso à Bíblia, que fora substituída pelo estudo do Catecismo Romano. Isto trouxe consequências desastrosas para a minha vida e para os católicos até o dia de hoje. Por isso, o próprio Espírito Santo lamenta, dizendo pelo profeta Oséias 4:6: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Eu quero misericórdia, conhecimento, obediência e não sacrifício. O próprio Divino Mestre condena em Mateus 15, 4 a 19, este tipo de vida das religiosas nos conventos, dizendo: Deus ordenou, honra teu pai e tua mãe, mas vós disseis, qualquer que disser a seus pais, farei oferta de minha vida ao Senhor no convento, esse, dizeis vós, não precisa honrar pai e mãe.
e assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Este tipo de vida contraria também Gênesis 2:24, implicando em renunciar ao casamento e em constituir família. Jesus continua falando: este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Diante de tais constatações, questionei-me profundamente sobre a vida que eu até então levara. O que encheu minha alma de angústia, frustração e vazio desesperadores. Nem as transferências de um convento para outro, nem a troca do campo de trabalho preenchiam o vazio profundo da minha alma. Eu andava confusa e na escuridão, e como não encontrasse resposta do porquê deste vazio da alma dentro do convento, resolvi consultar cartomantes, visionárias e até caboclos. Mas nem ali encontrei alívio, pois nestes lugares há contaminação com entidades demoníacas que causaram ainda maior confusão e atrapalho. Meu refúgio era o clamor a Deus e sua palavra, e esta começou a falar-me fortemente: sai da tua terra e da tua parentela, troca o conhecido pelo desconhecido e vem para a terra que eu te mostrar. Nada temas, eu estou contigo. Gênesis 12:1. Mas eu não entendia e fiquei resistindo aos apelos interiores e entre lágrimas suplicava a Deus: guia-me, Senhor, pelos caminhos da verdade e da vida, pois só Tu és o Deus da minha salvação. Em Ti confio. Com a oração mais profunda, retiros e experiências com Deus, especialmente com a orientação do Frei Inácio Larrañaga, a meditação mais frequente da Palavra de Deus, a abertura e mudanças que o Concílio Vaticano II introduziu na vida dos conventos, deram-me mais coragem e liberdade para um outro caminho, e assim corresponder aos apelos incisivos e insistentes de Deus. A palavra de Deus se tornava cada vez mais viva e penetrante em mim. Em 1977, uma luz brilhou no meu caminho. Aleluia! O Espírito do Senhor repousou sobre mim e libertou-me de mágoas e tristezas profundas. Glória a Deus! Em 1978, o Senhor me falou de uma maneira vibrante. Ouvi o teu clamor e vi as tuas lágrimas. Eis que abrirei uma porta para ti que ninguém poderá fechar. Conforme Apocalipse 3:8. Então, esquecendo-me das coisas que atrás ficaram, e como que as apalpadelas, avancei para as que estavam diante de mim, e prossegui para o alvo pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Pouco a pouco, as portas do trabalho no convento, como a da área social e paroquial, foram se fechando por permissão de Deus para conduzir-me à porta da salvação. Na busca ansiosa por uma saída, participei de um retiro espiritual em Santa Maria, Rio Grande do Sul, onde Deus usou o pregador para alertar a mim, bem como a Mana Regina, dizendo: Deus tem uma missão específica para vós, que será acima de toda compreensão humana. Missão profética, messiânica e redentora, como a de Jesus Cristo. Seria uma caminhada de purificação no silêncio e na escuridão, exigindo uma fé adulta. Quero-vos despojados de tudo, nuas como saístes do seio de vossa mãe, e como adoradoras do Pai em espírito e verdade.
Prezados ouvintes, a luta foi tremenda para deixar o convento após 37 anos. E a Igreja Católica Romana, a qual dedicamos nossa vida com amor e fidelidade. Porém, o chamado de Deus requeria de nós uma resposta. Perante nosso questionamento sobre este novo caminho, Deus mesmo nos respondia pela sua palavra. Quem és tu, ó homem, para fazeres perguntas a Deus? Não sois vós nas minhas mãos, como o barro nas mãos do oleiro? Os meus caminhos e os meus pensamentos não são os vossos. Eu faço misericórdia com aquele que eu quero, e não depende daquele que quer, mas daquele que eu escolho. Romanos 9, 15 a 20. Amém. Aleluia. Em Isaías 52, 2 e 11, nos diz: sacode o pó, levanta-te, solta-te das ataduras do teu pescoço, ó cativa filha de Sião. Retirai-vos, saí daí, não toqueis coisa imunda, purificai-vos, vós que levais os vasos do Senhor. Após esta busca para encontrar a verdade e a vida, despojadas do homem velho, entregamos nossa vida a Jesus Cristo vivo e ressuscitado em 1983, na Igreja Evangélica em Criciúmal, Rio Grande do Sul. Em 1986, gravamos a primeira parte do nosso testemunho e foi então que Deus nos enviou a pregar o Evangelho. Viajamos fazendo campanhas sem parar pelos 3 estados do Sul e São Paulo. A Clotilda partiu em fins de 1990. Em 1993, o Senhor nos mandou sair de Criciúmal, Rio Grande do Sul, dizendo: minhas servas, eu preciso de vocês na região de Santa Maria e arredores, pois as almas estão caindo às dezenas no inferno. Para obedecer ao Senhor Jesus, nos mudamos para Restinga Seca, Rio Grande do Sul, onde continuamos nossa missão de testemunhar por toda parte, principalmente nas famílias, para que saiam do vale da indecisão e das trevas, pois disse Deus um dia para nós: minhas servas, outrora vocês adoravam um Deus morto, pregado numa cruz, numa religião vã, e não tem valor nenhum diante de mim. Por isso, falem e não se calem. Disse ainda o Senhor um dia para nós: se estas se calarem, as pedras clamarão. Que o Espírito Santo convença você que ouviu esta mensagem da necessidade de entregar sua vida preciosa a Jesus Cristo, o Filho de Deus, o único caminho para a salvação da humanidade. Por isso, arrependa-se e ore comigo agora. Senhor Jesus, Tu que trouxeste vida e vida em abundância, concede-me agora o perdão dos meus pecados, dos quais me arrependo. Eu Te reconheço como meu único Salvador e entrego minha vida em Tuas mãos. Que meu nome seja inscrito neste momento no livro da vida.